Para começar esse vídeo, eu gostaria que nós fizéssemos algo muito importante que até pouco tempo atrás o ex-pastor Eduardo Farias fazia com bastante convicção e que nós declaremos em alto e bom som: sola Escritura. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rafael Pablo e hoje eu estou aqui para responder ao Scott Hahn brasileiro. Sim, alguns católicos consideram o ex-pastor Eduardo Farias uma espécie de Scott Hahn brasileiro. E me incomoda um pouquinho o fato deles não perceberem que até pouco tempo atrás ele era um protestante e que com pouquíssimo tempo de conversão ao catolicismo ele já estava ensinando católicos a serem católicos. Mas este é um problema que os católicos vão ter que resolver. O meu problema aqui é contra-argumentar aos argumentos bíblicos que ele apresentou em um podcast para embasar, fundamentar a virgindade perpétua de Maria. E aqui vai o meu primeiro apelo. Ex-pastor Eduardo Farias, meus amigos católicos que estão me assistindo, vocês não precisam perverter o texto bíblico para fundamentar um dogma ou uma doutrina. Vocês possuem outras fontes de autoridade, a tradição, o magistério. Então, não precisa perverter o texto bíblico. Não precisa falar que o texto bíblico fala uma coisa que, evidentemente, ele não está falando. Vocês podem fundamentar em outras autoridades. Então, quando vocês verificarem que não existe texto bíblico que fundamente uma doutrina, um dogma, vocês fundamentam ali nos documentos oficiais da igreja, em um texto da patrística, na tradição, no magistério, mas não precisa perverter o texto bíblico, como nós vamos ver que foi feito aqui. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que os meus argumentos aqui são contra os argumentos apresentados pelo ex-pastor. Eu não estou atacando a pessoa do pastor, mas apenas aos argumentos que ele apresentou. Mas tem duas coisas que eu gostaria de dizer. Primeiro, que eu jamais vou perdoar o ex-pastor Eduardo Farias por se tornar católico. Afinal de contas, pouco tempo antes, ele apertou a mão de Timothy Keller. Sim, em um evento lá na Mackenzie, em São Paulo, ele era o tradutor oficial do Timothy Keller. Então, ele esteve lá, ele apertou a mão do cara e mesmo assim, pouco tempo depois, ele se tornou católico. Jamais o perdoarei por isso. Claro, né, pessoal? É uma brincadeira, porque quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito do Timothy Keller. Inclusive, saí aqui de Goiânia e fui a São Paulo justamente para ver o Timothy Keller. Mas um segundo ponto que eu gostaria de levantar é que eu me preocupei bastante com a ex-igreja do ex-pastor Eduardo Farias. Porque se ele interpretava as escrituras da forma como ele interpreta aqui nesse vídeo, eu devo dizer que eu estou muito preocupado com o tipo de pregação que essa igreja tinha. Por ele ser ex-pastor, eu jamais pensei que ele faria isso com o texto bíblico. Ele sabe lidar com o texto bíblico. Então, o que ele está fazendo é tentando adequar o texto bíblico ao dogma que agora ele acredita. Mas ele sabe que isso é muito problemático. Para terminar essa introdução, eu gostaria de dizer que eu vou analisar alguns argumentos que ele apresentou, uma introdução e mais 4 argumentos. Mas como desfazer uma mentira é sempre muito mais demorado do que fazê-la, eu vou dividir em 2 vídeos. Neste vídeo aqui, eu vou apresentar a introdução e 2 argumentos que ele apresentou e contra-argumentar. E no próximo vídeo, eu vou contra-argumentar os últimos 2 argumentos que ele apresentou nesse mesmo trecho, tá bom? Então, sem mais delongas, simbora pro vídeo. Eu acreditava de fato. Eu falava assim, gente, Maria foi mãe de Jesus e ela concebeu Jesus virginalmente. Mas depois que Jesus nasceu, ela foi viver a vida dela, com José, e tiveram filhos, normal. E eu ainda falava assim, isso não atenta em nada contra a santidade dela, não é pecado você casar e ter filhos. Mas aí quando falava na Bíblia lá os irmãos de Jesus, eu falava, gente, tá aqui, tá óbvio. Até que eu tive que fazer toda uma elaboração teológica a esse respeito, e hoje eu vejo que é muito claro na Bíblia que Jesus não teve irmãos, né, Maria não teve filhos. Isso é muito claro. Nesse trecho que nós acabamos de ver, tem algo muito importante e que já mataria o vídeo inteiro. O fato do ex-pastor confessar que quando ele lia o texto com naturalidade, recebendo do texto o significado do texto, ele chegava à conclusão muito clara e lógica de que aqueles irmãos de Jesus eram filhos de Maria. Para ele chegar à conclusão de que eles não eram filhos de Maria, ele teve que fazer elaborações teológicas. Aí ele começou a elaborar e conseguiu chegar à conclusão de que naturalmente não eram filhos de Maria. Isso acontece porque agora ele está lendo o texto e colocando no texto aquilo que ele quer encontrar. Porque quando ele não fazia isso, ele chegava à conclusão óbvia de que Jesus tinha irmãos e que esses irmãos eram filhos de Maria. Dá para notar que agora ele parte de outro pressuposto. Ele já sabe que ele precisa colocar no texto algum significado que leve a entender que aqueles outros irmãos
não são filhos de Maria. E agora ele começa a ler o texto com este pressuposto. Ele não deixa o texto falar por si mesmo. Ele agora traz o significado para dentro do texto para encontrar no texto aquilo que ele quer achar. E isso acontece muitas vezes dentro da Igreja Católica, porque durante muitos anos a Igreja Católica foi ali emitindo dogmas e doutrinas sem que as pessoas pudessem conferir nas Escrituras se aquilo estava de fato dentro das Escrituras. A partir do momento que a Bíblia se popularizou, a Igreja Católica agora precisava achar textos para comprovar todos aqueles dogmas que ela sabia que não encontraria fundamentação nas Escrituras. Então, qual que é a tática? Agora é fazer um texto dizer aquilo que ele não diz. Mesmo que o texto não revele algo, eu vou dar esta interpretação a esse texto para fundamentar o meu dogma. Porque de uma leitura natural, de uma leitura deixando o texto dizer o que ele realmente quer dizer, a conclusão, como eu disse, é que os irmãos de Jesus eram filhos de Maria. A Bíblia diz que Jesus teve irmãos, não fala que Maria teve filhos. Em momento nenhum a Bíblia menciona os outros filhos de Maria. Então não é bíblico, né? Então não é bíblico. Jesus teve irmãos. Ok, ele teve irmãos. Maria tinha um orfanato lá, ela adotou 50 e fazia um projeto social, e esses 50 irmãos lá, esses 50 crianças atendidas pelo orfanato de Maria eram chamados de irmãos de Jesus. Ou seja, estou sendo irônico aqui, estou sendo exagerado para dizer que a Bíblia diz que Jesus teve irmãos, não diz que Maria teve outros filhos. Foi muito bem. Você ouviu aí o primeiro argumento apresentado pelo ex-pastor Eduardo Farias de que, olha, Jesus teve irmãos, mas isso não quer dizer que Maria teve outros filhos. Afinal, Maria pode ter adotado outros filhos ou eram filhos apenas da parte de José. Então, Jesus poderia ter irmãos e Maria ainda assim poderia ser sempre virgem, perpetuamente virgem. Mas eu quero trazer alguns textos para você que vai comprovar que o contexto deixa muito mais evidente de que esses irmãos de Jesus eram filhos de Maria do que o contrário. Como eu disse, se você ler o texto e deixar o próprio texto falar por si, leva à conclusão de que esses outros irmãos de Jesus eram também filhos de Maria. E é esses textos que eu quero apresentar para você a partir de agora. Então vamos analisar um por um e aí você tire as suas próprias conclusões. Se o contexto leva a entender que esses irmãos de Jesus não tinham absolutamente nada a ver com Maria no sentido sanguíneo, eram filhos de José ou eram adotados, ou se pelo contexto nós podemos saber que esses irmãos de Jesus eram sim filhos de Maria. Vamos analisar os textos que eu quero apresentar aqui para vocês. E para começar, eu quero apresentar os Salmos 69. E por que eu estou trazendo um texto do Antigo Testamento para falar sobre os irmãos de Jesus, os filhos de Maria? Porque esse Salmo 69 é utilizado lá no Novo Testamento como um salmo messiânico. Alguns versículos desse salmo são destacados lá no Novo Testamento para dizer, olha, aquele salmo estava apontando para Jesus. E se ele está apontando para Jesus, nós precisamos verificar o que ele diz a respeito dos irmãos de Jesus ou dos filhos de Maria. E aqui nós temos uma clara evidência de que Maria teve filhos. O salmo é messiânico, está apontando para Jesus e ele vai dizer algumas coisas bem interessantes. Só para você notar que é sim um salmo messiânico, no versículo 9 que está aí na sua tela, nós temos uma parte do versículo que foi utilizado lá quando Jesus limpou o templo. Ele colocou os vendedores para fora do templo e aí nós temos essa primeira parte aí que foi utilizada para indicar que esse salmo aqui estava falando de Jesus. Diz o seguinte: é que o zelo de vossa casa me consumiu. Lembra, quando Jesus colocou os vendedores para fora, é exatamente esse versículo. E o zelo da casa o consumirá. Este é o texto utilizado lá para dizer que, olha, esse Salmo 69 está apontando para Cristo. E aí nós temos no versículo 7 e 8 algo bem interessante. Lembrando que eu estou lendo a versão católica para não ser acusado de que a versão protestante adulterou alguma coisa. E diz o seguinte, o versículo 7 e 8. Pois foi por vós que eu sofri afrontas, cobrindo-se-me o rosto de confusão. Tornei-me um estranho para os meus irmãos, um desconhecido para os filhos de minha mãe. O salmo messiânico está apontando que os irmãos de Jesus eram filhos da mãe dele. Então, nós não temos muito o que falar a respeito disso, a não ser que alguns vão dizer, mas não dá para confiar em salmo messiânico, é uma linguagem tipológica. Sim, então vamos para o Novo Testamento e vamos ver alguns textos que nós temos no Novo Testamento que falam sobre os irmãos de Jesus e o que o contexto sugere. O primeiro texto que eu quero analisar com vocês e que eu gostaria muito que vocês deixassem lá embaixo nos comentários, caso vocês encontrem algum tipo de mensagem subliminar que nos dê a entender, nos leve a entender que aqui os irmãos de Jesus não seriam filhos de José e de Maria. Deixe lá embaixo onde está essa mensagem, porque eu não consegui encontrar. Lembrando que eu estou lendo na versão católica.
Diz assim Mateus 13, dos 53 ao 55. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu, foi para a sua cidade e ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados: de onde lhe vem esta sabedoria e esta força miraculosa? Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria, sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Muito bem, onde está aqui nesse texto qualquer coisa que nós podemos levar em consideração para inferir que esses irmãos de Jesus não seriam filhos do carpinteiro e filhos de Maria? Absolutamente em lugar nenhum. Mas vamos para o segundo texto. O segundo texto está em Mateus 12, do versículo 46 ao 50. Diz o seguinte: Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pois bem, mais uma vez, o contexto aqui dá a entender que esses irmãos de Jesus não seriam filhos de Maria. Pelo contrário, na grande maioria dos textos, os irmãos de Jesus são sempre citados estando com Maria. Não faz nenhum sentido acreditar que esses filhos não seriam filhos de Maria. Na verdade, se não fossem filhos de Maria, Maria passava mais tempo com seus filhos ilegítimos do que com o seu filho legítimo, que era o Filho de Deus, Jesus Cristo. Não faria sentido nenhum. Então, como eu disse mais uma vez, a própria leitura natural do texto nos leva a concluir que os irmãos de Jesus eram filhos de Maria. Vamos para mais um texto. Nós estamos agora em João 2. E em João 2, nós temos aqui em cima, olha só, no versículo 12, na versão católica, diz o seguinte: depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ali só demoraram poucos dias. Mais uma vez, está ali a mãe de Jesus, está os irmãos de Jesus, está os discípulos de Jesus. Se você ler, você vai entender a mãe de Jesus como Maria, você vai entender os discípulos como os discípulos, mas para a Igreja Católica, ao ler seus irmãos, você tem que ler seus irmãos, não filhos de Maria. A interpretação apenas para os seus irmãos deve ser diferente de todo o restante do texto. Vamos para mais um texto. João 7, do versículo 3 ao versículo 5, que diz o seguinte: seus irmãos disseram-lhe: parte daqui e vai para a Judéia, a fim de que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Pois quem deseja ser conhecido em público não faz coisa alguma ocultamente. Já que fazes essas obras, revela-te ao mundo. Com efeito, nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Mais uma vez, nós temos aqui João falando dos irmãos de Jesus. Inclusive, não sei se você se lembra, nós lemos alguma coisa a respeito de que os irmãos de Jesus, os filhos de sua mãe, não acreditavam em Jesus. Lembra lá no Salmo 69? Deixa eu voltar aqui, ó. Salmo 69. Tornei-me um estranho para meus irmãos, um desconhecido para os filhos de minha mãe. E aí, em João 7, no versículo 5, diz: com efeito, nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. Pura coincidência bíblica, absolutamente pura coincidência bíblica. Não tem nada a ver com os irmãos de Jesus serem filhos de Maria. Então, você percebe que o ex-pastor Eduardo Farias faz é colocar um sentido no texto que não está lá? Porque se você ler o texto, naturalmente você vai chegar à conclusão que Jesus tinha os irmãos que eram filhos de Maria. Nós temos esses textos que falam a respeito dos irmãos de Jesus, sempre ali do lado da mãe de Jesus, mas que não eram filhos de Maria. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para você para finalizar esse argumento. Se esses irmãos não eram irmãos de Jesus, se esses irmãos eram os irmãos distantes de Jesus, seja por adoção, seja porque eram irmãos apenas ali por parte de José, qual era a palavra no grego que o autor de Atos, de João, de Lucas, de Marcos, deveria utilizar para indicar que esses irmãos eram sim filhos de Maria? Porque se só dizer irmãos não adianta, se só falar irmãos não adianta, porque aí nós vamos entender de outra forma, qual era a palavra que os autores deveriam utilizar para que firmasse na cabeça de quem está lendo que esses filhos eram verdadeiramente irmãos de Jesus e filhos de Maria? Você não vai encontrar. Não existe essa palavra, porque a palavra é essa, irmãos. Agora,
é você que decide no que você quer acreditar. Se você vai acreditar nas escrituras, naquilo que está sendo dito, ou na interpretação que é colocado dentro do texto para você acreditar em uma outra coisa que alguém está falando para você acreditar. Dois argumentos que eles usam, né? A questão de que Jesus teve irmãos, e isso é muito óbvio de você perceber que na mentalidade semita, na mentalidade judaica, o termo irmão é usado para parentes. Abraão e Ló, né? Ló diz para Abraão, nós somos irmãos. Só que a gente sabe que Ló era sobrinho de Abraão. Sim. Então, é uma questão que se refere a parentes, primeira coisa. O segundo argumento apresentado pelo ex-pastor é desesperador. Porque, afinal de contas, o que nós temos aqui é o ex-pastor desesperado para achar algum argumento bíblico que justifique a virgindade perpétua de Maria, mas ele não consegue encontrar. Então, ele joga um argumento. Se esse argumento não colar, ele joga um outro argumento que vai invalidar, inclusive, o primeiro argumento. E eu explico. Lembre-se, o primeiro argumento é que, na verdade, aqueles filhos de Maria poderiam ser até filhos adotivos ou eram irmãos de Jesus apenas por parte de José, que não eram filhos legítimos de Maria. Mas o segundo argumento é que, na verdade, não eram nem irmãos de Jesus, eram parentes. Então, todas aquelas afirmações dos irmãos de Jesus não se falava sobre irmãos de Jesus de verdade. Estava falando apenas dos parentes de Jesus. Se eram parentes de Jesus e não irmãos de Jesus, não faz sentido o argumento de que seriam filhos adotivos de Maria ou irmãos apenas por parte de José. Está vendo o desespero? É tentando encontrar alguma coisa que não existe e aí eu vou jogando argumentos, aquele que colar é aquele que vai valer. E aqui ele utiliza Gênesis 13, versículo 8, onde Abraão e Ló são chamados de irmãos, mas nós sabemos que na verdade se trata de tio e sobrinho. Mas será que esse texto pode ser utilizado? Na verdade, se esse texto for utilizado, ele só comprova ainda mais que aqueles irmãos de Jesus seriam filhos de Maria. Deixa eu te explicar por quê. Nós temos aqui o versículo 8, e eu estou lendo na versão católica, que diz o seguinte: Abraão disse a Ló: rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre os pastores, pois somos irmãos. Olha, está chamando de irmãos, mas nós sabemos que são tio e sobrinho. Mas por que nós sabemos que se trata de tio e sobrinho? Porque existem outros textos bíblicos que falam que, na verdade, Ló era sobrinho de Abraão. Agora, nós temos algum outro texto bíblico que fala que aqueles irmãos de Jesus, na verdade, não eram irmãos de Jesus? Nós temos algum outro texto bíblico falando que, na verdade, eram parentes, eram primos, eram, tios? Não, nós não temos. Se nós aqui, em Gênesis 13, tivéssemos essa única informação aqui a respeito do parentesco entre Abraão e Ló, e nós não tivéssemos outros textos bíblicos que deixam muito claro que, na verdade, se tratava de tio e sobrinho, nós de fato acreditaríamos que Abraão e Ló eram irmãos. Porque o que o texto está falando é que eles são irmãos. A gente só sabe que essa linguagem é figurada porque outro texto bíblico deixa muito claro que era tio e sobrinho. Minha pergunta para você: nós temos lá no Novo Testamento algum outro texto bíblico falando que, na verdade, aqueles irmãos de Jesus não eram irmãos de Jesus? Não. Então, não há motivo para crer de forma diferente. Não há motivo para você acreditar de forma diferente. Porque aqui nós temos a própria Bíblia explicando que, na verdade, Abraão e Ló eram tio e sobrinho. Então, aqui nós percebemos pelo contexto que era uma linguagem figurada. Olha, nós somos parentes, não vamos brigar. Mas não serve o mesmo contexto lá no Novo Testamento, porque lá nós não temos outro texto bíblico que deixa muito claro que, na verdade, todos aqueles autores do Novo Testamento estavam utilizando linguagem figurada. Pelo contrário, nós temos vários textos reafirmando exatamente que eram os irmãos de Jesus e junto de Maria, o que nos leva a crer que eram filhos de Maria. Não existe nenhum texto que possa nos dar a entender que seria algo diferente. Além do mais, esse argumento não faz nenhum sentido porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Aí ainda faria algum tipo de sentido essa mentalidade judaica e semita, quando na verdade nem faz sentido, porque se você lê o Antigo Testamento, você vai saber exatamente quem era irmãos e quem era apenas parentes. Entretanto, no Novo Testamento isso é pior, porque ele foi escrito em grego. Então, o que o ex-pastor está querendo dizer é que os autores bíblicos não sabiam utilizar os termos gregos e acabavam confundindo. Eles queriam dizer parentes, mas colocavam a palavra como irmãos. E aí eu quero perguntar para você, se eles se enganaram nesse termo, em quais outros termos eles poderiam ter se enganado? Vamos ler algumas coisas do Novo Testamento e acabar de vez com esse argumento.
O primeiro deles é o seguinte, nós temos aqui Lucas falando sobre os irmãos de Jesus. E para decepção do ex-pastor, Lucas não era judeu, então ele não tinha essa mentalidade judaica semita. O que nós temos aqui é Lucas, que era um gentil e que tinha sim um alto conhecimento do grego, escrevendo e utilizando o termo irmãos. Então ele sabia exatamente o termo que ele estava utilizando. Diz o seguinte em Lucas 8. A mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podiam chegar-se a ele por causa da multidão. Foi-lhe avisado, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Ele lhes disse, minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a observam. Então nós temos Lucas, um gentil, não tinha mentalidade judaica semita, utilizando o termo irmãos. Isso invalida todo o argumento do ex-pastor. Mais do que isso, em Atos, que também foi escrito por Lucas, ele também vai utilizar o termo irmãos. Atos 1, versículo 14. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Mais uma vez, Lucas utilizando o termo irmãos para falar dos irmãos de Jesus, e aí, mais uma vez, Maria junto dos irmãos de Jesus. Então, nós temos aqui Lucas, que não tinha essa mentalidade semita judaica, utilizando o termo correto para irmãos. Mais do que isso, nós temos Paulo, e veja o que ele diz em Gálatas 1. 3 anos depois, subi a Jerusalém para conhecer Cefas, e fiquei com ele 15 dias. Dos outros apóstolos, não vi mais nenhum, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Mais uma vez, nós temos aqui Paulo, que tinha profundo conhecimento da linguagem que ele queria utilizar, utilizando o termo irmãos. E como eu disse, para afirmar alguma coisa que não tem base bíblica, o que o ex-pastor está fazendo é colocando em xeque a validade do texto bíblico. O que ele está querendo dizer é que todos os evangelistas, inclusive Lucas, que escreveu Atos, e até o apóstolo Paulo, escreveram termos diferentes daqueles que eles queriam utilizar. Eles queriam falar sobre os parentes de Jesus, mas escreveram irmãos de Jesus, porque tinha uma mentalidade judaica semita. Agora, se eles fizeram isso com esse termo, eu pergunto ao ex-pastor, com que outros termos eles poderiam fazer isso? Que outras coisas eles utilizaram termos equivocados por causa da linguagem semita ou judaica que eles tinham? Então, olha o absurdo que chegou. Eu coloco o texto bíblico em dúvida para afirmar uma coisa apenas porque eu quero acreditar da forma como a Igreja Católica falou que eu deveria acreditar. E se for necessário colocar o texto bíblico em dúvida, eu vou colocar o texto bíblico em dúvida. Eu vou dizer que o texto bíblico está dizendo uma coisa, mas na verdade queria dizer outra coisa. Porque eu preciso acreditar naquilo que a Igreja mandou eu acreditar. Como eu disse, quer acreditar dessa forma? Tá tudo bem. Utilize a tradição e o magistério da Igreja. Mas o que vocês estão fazendo é colocando, inclusive, em dúvida o texto bíblico apenas para afirmar um dogma que claramente não encontra nenhum subsídio nas Escrituras. Muito bem, pessoal. Nesse vídeo aqui eu rebati os 2 primeiros argumentos apresentados pelo ex-pastor. No próximo vídeo eu vou rebater os últimos 2 argumentos apresentados a respeito desse assunto nesse corte. Inclusive o corte completo está lá embaixo na descrição e no primeiro comentário. Você pode assistir e verificar o que foi dito pelo ex-pastor. Mas ficou bastante evidente, inclusive ali no início, que uma leitura natural do texto bíblico nos leva a concluir que os irmãos de Jesus eram filhos de Maria. E se você quer ver os meus argumentos para os próximos 2 argumentos bíblicos apresentados pelo Eduardo Farias, no próximo vídeo eu vou rebatê-los. Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like, coloque o seu comentário a respeito daquilo que foi falado. Você, católico, defenda a sua posição, mas, por favor, não perverta o texto bíblico. Defenda da maneira que você pode defender, mas sem colocar no texto algo que não está no texto ou inferir do texto algo que não está escrito ali. Por favor, você não precisa perverter as Escrituras para defender aquilo que você acredita. E você, protestante, também está convidado a colocar ali os seus comentários, o que você acha disso tudo. Este é o vídeo de hoje. Fiquem com Deus, um abraço e lembre-se sempre, sola Escritura.